Cristina, vamos agora. Muito feliz de estar aqui no Instituto Limbe, que tem feito um movimento maravilhoso em torno das artes, do cinema, da música. E nós estamos muito felizes por termos essa grande, magnífica escritora conosco. Ela diz assim, que a gente sempre diz que ela é a escritora preferida quando ela está perto. Isso não é verdade. Admiramos e apreciamos o Marcos e eu muito a Bia. Eu trouxe quase todos os meus livros aqui, quase todos. A Bia disse que não sabia que tinha tantos livros, nós contamos. Os maridos estão aí, né? Porque os maridos, acho que já fugiram. Obrigada, presença da Dona Lídia, que muito nos honra. Obrigada, Dona Lídia, por essa casa tão linda e por tudo que a senhora tem feito também, pela arte, pela cultura, através aqui do Instituto e de outros eventos, pela saúde. Lia, vamos começar? Primeiro eu quero falar uma coisa. Bom, claro que agradecer o convite. Eu tenho uma ligação muito especial e carinhosa com a Limbe. Tenho uma amizade grande com a Dona Lídia. Um dos meus netos, que é engenheiro, trabalha na Limbe, agora de momento está nos Estados Unidos. E essa casa maravilhosa que realmente acho que revolucionou a vida cultural de Porto Alegre. Quero pedir desculpa para vocês, porque eu não imaginei que ficasse gente de pé ou coisa assim. Eu fiquei meio nervosa. Na verdade, eu sempre acho que não vem ninguém. Toda vez que eu lanço um livro, já são, sei lá, 20 e tantos, toda vez eu fico em casa. Não vai ter ninguém, mas deixa de ser louca, sempre vai ter alguém. Então tá, gente, obrigada a vocês por terem vindo, desculpe se não estão tão bem incomodados como a gente gostaria, mas também que bom que tem bastante gente que gosta de mim, também já me consola. Aplausos para mim. Eu vou pedir água, já bem-vindo. E nós temos até aqui, estão nas torrinhas, eu não sei como é que chama aquele lugar da TNB ali da Marinha. É o backstage. Backstage. Venham para cá. Sempre aqui, não quero. Se vocês ficarem sentados lá, eu vou me embora. Eu, por favor, venham para cá. Lia, vamos começar lá da tua infância. Bom, tu és de uma família de alemães, tu te dizes super, hiper brasileira, que eu acho isso muito legal, porque tu vês a maior parte da tua vida em Porto Alegre. Então, como foi a tua infância? Na verdade, eu não sou filha de alemães. Os meus antepassados vieram com as primeiras levas, 1830 e pouco, uma coisa assim, de parte de pai e de mãe. De maneira que eu estou há muitas gerações no Brasil, que é uma coisa que me alegra muito, porque eu acho que a gente está amaciando no Brasil já faz muitas décadas, mais de um século, 2. Então, eu me sinto muito brasileira. Aliás, às vezes, quando estava no Rio, Salvador, o pessoal dizia, não, vocês lá no Rio Grande do Sul nem são brasileiros, vocês são europeus. Eu digo, não, peraí. Eu sou tão brasileira quanto qualquer negra descendente de escravos que vende acarajé nas ruas da Bahia, de Salvador. A única diferença é que os antepassados dela vieram escravos e os meus vieram em navios não acorrentados, mas também em situações muito complicadas. Então, super brasileira. Agora, é lógico que nascendo em Santa Cruz do Sul e vivendo lá, eu preciso de água. Sim. Vivendo lá até os 18 anos, quando eu vim para Porto Alegre fazer faculdade, a maior parte das pessoas de Santa Cruz, quando eu era menina, falava alemão. As minhas avós falavam mais alemão, eu falava alemão com meu pai, com a minha mãe não. Mas foi o meu primeiro idioma, meus livros de história, os livros de contos de fadas. E depois, como eu nasci em 38, daqui a pouquinho estou com 81 anos, logo entrou. Depois, quando o Brasil entrou na guerra, aí era aquela história, não pode falar alemão. E do outro lado da nossa casa, em diagonal, ficava a cadeia. E as empregadas diziam, falavam, alemão, tu vai para a cadeia. Então, acabou. Mas eu acho que a gente tinha muito da cultura, no sentido assim, o Natal, os livros de história, as comidas, mas não era uma coisa assim fanática, alemão, tem que ser alemão. Eu acho que foi uma coisa gostosa e eu também, como sempre era uma menina, graças a Deus saiu daqui de trás. Como eu era uma menina sempre meio ou bastante rebelde, eu reclamava, dizendo, não, eu queria, por exemplo,
sempre nos dias 7 de setembro, para mim, água, por favor. 7 de setembro, quando a gente desfilava pela escola, com a bandeira, aquela coisa toda, e o meu sonho era ser convidado para ser porta-bandeira. E nunca me pediram para ser porta-bandeira. E aí, um dia, umas colegas minhas, aquela coisa de guria, né, que fica brincando, diz assim, tu nunca vai carregar a bandeira porque tu não é brasileira, tu é alemã. Aí eu passo, fiquei louca. Aí, cheguei em casa e falei para meu pai disse, isso tudo é bobagem, isso é ignorância. Então, eu acho que desde pequeno eu tinha essa história assim, de ser brasileira, embora tivesse esse físico de rodo, uma língua grande, etc. Agora, lógico que eu acho que esses hábitos culturais ficam, né? Não tanto por ser de origem alemã, mas, por exemplo, meu pai, que era de Porto Alegre, era advogado, depois casou com minha mãe lá, e passou no escritório de advocacia lá. Ele era um grande leitor. Então, a nossa casa era formada de livros. O escritório dele, livros que tinha em casa, eram livros de direito, muito livro de literatura italiana, francesa, muito portuguesa e tal. Na sala formada de livros da minha mãe, que ali eram mais romances e tal. E meu irmão e eu, cada um tínhamos no quarto a sua bibliotequinha. Então, certamente a Tânia vai me perguntar, eu ia, mas como é que... Meu marido já disse, não fala demais. Então, como é que eu acabei virando escritora? Quer dizer, não foi um projeto, nunca pensei quando eu era guria. Eu acho que se juntaram em mim duas coisas. A paixão pela palavra, pelas histórias, e tem muito livro em casa, todo mundo lia em casa. Minhas avós, quando não estavam fazendo crochê ou fazendo bolo, docinho, estavam lendo uns romances, umas biografias de princesas, umas coisas românticas, em geral em alemão, mas todo mundo lia. Eu acho que isso foi uma grande influência. E hoje não se lê tanto, Lia. Por quê? Nós temos tantas... por exemplo, eu estou mostrando aqui um pouco só da tua produção, que é da melhor qualidade. Eu li todos, graças a Deus, e vou ver. Hoje eu ainda reli alguns, abri alguns, para reler A Casa Inventada, que eu adoro, e outros tantos. Mais recente. E ela está para lançar um livro. Por que tu achas que as pessoas abandonaram essa maravilha que é? Eu acho que não abandonaram, eu não concordo com isso. Eu acho que as pessoas estão lendo, e os jovens estão lendo, claro, leem muita coisa na internet. Eu, por exemplo, hoje em dia, tenho vários livros. Um dos meus filhos, Eduardo, que é doutor em filosofia e professor na PUC, é o meu guru, digamos. Ele me recomenda livro assim, assado, de vez em quando ele passa algum livro para o meu celular. Então, eu leio livros inteiros no meu celular. Podia ler no computador, não sei ler no celular. Então, a gente lê igual agora. E tem outra coisa, as pessoas... não, todo mundo está isolado. Não, eu acho que através do WhatsApp, dessas coisas todas, as pessoas se comunicam muito mais do que antes, de maneira diferente. A gente, em geral, não tem mais aquela coisa, fica todo mundo na sala conversando, etc. Mas eu me comunico com pessoas, e inclusive com a minha filha que mora no seu lado, com as minhas netas, o dia inteiro pelo WhatsApp. É que o mundo mudou, as coisas mudam, e se a gente não acompanha, a gente fica um velho chato. Não adianta dizer, não, que ninguém lê. Lê sim, senhora. Agora, lê de maneiras diferentes. Lê na internet, lê no, sei lá. Lê sim, eu acho que... Me lembro da minha casa em Bagé, nós sentávamos todos ao redor do rádio. Não tinha TV, né? Tá? Sou antiga, assim. E sentávamos ao redor do rádio para ouvir o repórter Esso, e para ouvir notícias da guerra. Então, assim... A minha avó paterna ouvia novelas. Novelas, claro, aquelas novelas maravilhosas. Direito de Nascer durou até 100 anos. Lia, e tu te lembra do primeiro livro que tu tenha lido e que te marcou profundamente ou de uma maneira especial? Eu acho que, como eu comecei a ler muito cedo, e antes de ler, eu enchi o saco de todo mundo em casa para ler para mim, eu acho que a raiz de tudo que eu escrevo, de qualquer livro que eu escrevo, está ali na infância, nos contos de fada. Porque os contos de fada têm alguma coisa que eu acho que eu continuei nos meus livros, que eu chamo o belo sinistro. Porque são histórias lindas e terríveis. O pai deixa a Joãozinha Mariazinha no mato, para não sei o quê, a Bela adormecida,
a menina que, a sereiazinha que se apaixonou pelo príncipe e teve que se sacrificar para a bruxa no fundo do mar, dar perninhas. Então, quase sempre são histórias bonitas, mágicas e terríveis, porque elas vieram de antiga tradição moral, de pontos de fundo muito moralista, né? Etc. Então, se tu fizer isso, a bruxa te pega, esse tipo de coisa. Claro. O homem do saco. Eu acho que esse tipo de literatura, de alguma forma, fechou com um jeito que eu gosto de ver o mundo, que é o mágico um pouco sinistro, um pouco terrível, uma coisa assim. Luz e sombra, né? Muito na literatura. Agora, eu acho que livro, assim, os primeiros livros que me impressionaram. Bom, primeiro eu li todo o Monteiro Lobato. Eu queria ser Emília, porque a Emília era mal criada e nunca levava castigo, então eu só estava de castigo, eu queria ser Emília. Era meu ídolo na minha infância, a boneca Emília. Depois, quando eu fiquei maiorzinha, 12 trabalhos de Hércules, tudo aquilo. Depois, quando eu fiquei maiorzinha, eu tenho a impressão que a primeira coisa que me impressionou, e que eu levo até hoje, foi o Continente do Érico Veríssimo, da trilogia, né? O Tempo e o Vento. O Continente, eu devia ter uns 11, 12 anos. Pela primeira vez eu me dei conta do Rio Grande do Sul como uma coisa, com um sopro poético, assim, que ele pegou uma maneira muito poética, dramática de relatar as histórias, as paisagens, o pôr do sol, o vento, né? Essas coisas assim. E tu não imaginarias nesse momento que seria tão amiga do Érico da Mafalda, inclusive comadre deles, não é? Nunca imaginei, porque quando eu era menina, nós éramos em Torres, na época o Érico e a Mafalda tinham alugado um apartamento, um edifício ali na Praia Grande, e meu pai me disse, ali nesse apartamento térreo, está morando, está passando férias, o Érico Veríssimo. E o Érico estava escrevendo um dos romances. Uma vez ele chegou a me dizer, não me lembro qual é. E eu passava por baixo da janela para escutar ele datilografando. Eu achava assim que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Muitíssimos anos depois, já casada, frequentávamos a casa dele e acabou, ele é uma falda padrinha. A literatura sempre foi muito importante, mas por quê? Porque eu nasci com esse gosto. Eu acho que a metade da felicidade é quando você consegue trabalhar numa coisa que você gosta. Né? Você, meu único irmão é advogado, cresceu na mesma casa, do mesmo jeito, e nunca se interessou por literatura. Lia livro de direito, livro de caçada. Mesmo pai da mesma mãe. Eu acho que sim. Então, eu acho que foi um pouco de sorte, assim, que eu pude seguir. Meu pai achava legal isso, né? Minha mãe se preocupava de vez em quando. Estava no meu quarto, abria a porta e dizia em alemão, eu vou já traduzir, tu vai ficar boba e burra de tanto ler. Para de ler tanto. Ou, as minhas primas, numa cidade pequena, todo mundo é prima, irmã e prima. Já estão dizendo, já estão preocupados que tu lê demais e que quando tu for grande tu não vai arrumar marido, porque homem não gosta de mulher inteligente. Eu dizia, bom, eu não quero, eu me burro, então não vou casar. E eu tive uma grande sorte, digamos assim, de um dia ter sido escolhido pelo diretor, Luciano Labarce, para fazer esse livro aqui, que para mim é muito marcante, que é a Reunião de Família. Foi uma montagem linda que o Caio Fernando Abreu adaptou para o teatro. A princípio, quando o Luciano foi pedir para a Lia, eu me lembro um pouco, não sei se já é um pouco de folclore, mas enfim, delírio. A Lia se assustou um pouco, porque o livro ia ser vertido para o teatro, mexer nas coisas dela, não lembro que não foi escrito para teatro. Não foi escrito para teatro, é um livro, é um romance e tal. E aí o Caio Fernando Abreu, parecido, ia adaptar. A Lia já ficou um pouco mais tranquila com isso, mas ao mesmo tempo ela tinha um certo medo, né? E para mim sobrou fazer sobrou não, foi um presente que eu ganhei, eu tinha 19 anos, para fazer um Renato Menino, que é um personagem do livro, que era um homem muito atormentado, tinha sido muito maltratado pelo pai, a mãe tinha morrido, a empregada da casa era quem cuidava dele. Então, na verdade, quando eu li o livro, que eu ia fazer a peça,
isso não tive na minha vida, porque eu não tive essa experiência de pais tão repressores, tão complicados. Nem né? eu, graças a Deus. Graças a Deus, tenho irmãos maravilhosos, sempre tive muito carinho, né? E eu comecei a ver aquele universo tão sombrio dali, e eu comecei a entender muitas coisas. E a gente estava próximo tanto do adaptador quanto da autora. Ela foi várias vezes nos visitar no teatro. Mas vocês iam lá em casa, lembra? Iam lá em casa, Isso também. e aí sentavam os personagens futuros no chão, eu numa cadeira, às vezes estava o Caio, o Luciano querido, o Caio Fernando, e a gente tinha conversas incríveis. Maravilhosas, maravilhosas. Como é que tu sentiu, desculpe, os teus personagens falando? Ah, eu achei horrível. Não que fosse mal, né? A peça foi maravilhosamente bem feita. O Luciano inventou um fundo de palco que era um gigantesco espelho. Era uma coisa assim que só vendo. Mas o que, pela primeira vez, esse foi meu terceiro romance, então pela primeira vez eu me dei conta da crueldade das minhas histórias engraçadas. Eu pensei assim, meu Deus, por que eu não escrevi uma coisa mais mansinha, mais gozadinha, mais feliz? Né? Aquelas personagens sofrendo, pai cruel, uma coisa horrorosa. Eu fiquei muito impressionada. Mas eu assisti muitas vezes, muitas vezes, onde é que saiu? E aí fui escrevendo muito mais longo que o outro, mas era o meu outro lado. Mas uma vez eu lembro, eu não me lembro se foi quarto fechado, as parceiras, que tem uns gêmeos, que morre o menino, e a menina vai para baixo do caixão, quarto fechado, aqui. E eu estava lendo, ai que linda essa foto ali, eu estava lendo esse livro e comentei com meu marido, eu disse assim, olha como essa Lia é louca, olha o que ele escreveu, eu comecei a ler para o Felício, li, louca pelo livro, aí o Felício meio que dormiu, daqui a pouco ele abriu e disse assim, tira esse livro aqui do quarto. Eu contei, não era para contar, contei. Eu tive um grande amigo que era psicanalista que me dizia, lê teus personagens, todo dia de noite você acende uma vela para os teus personagens que enlouqueceram em teu lugar. E é um pouco verdade. Ou tinha um outro amigo muito querido que um dia a gente estava almoçando, jantando, e de repente ele disse, eu li 2 dos teus livros, agora estou com medo de ti. Mas engraçado, a gente nunca teve medo da Lia, porque a Lia sempre teve esse ar de mama, né? Essa coisa acolhedora, tanto na casa dela, como os filhos, que sempre também nos receberam tão bem. E ao longo da vida, a gente sempre teve próximos e distantes, né? Agora, outro dia eu abri o Facebook e ela dizia que fazia 80 anos. E aquilo nossa, a Lia já vai fazer 80, eu disse pra gente, essas pessoas não envelhecem nunca, né? É que nem mãe. Esse rosto que é dela. Esse olho iluminado. Fazer 81. Essa história de idade é uma história muito engraçada, que um dia eu buscava 1 ou 2 vezes por semana, eu pego minhas netas no colégio, o que eu mostro na minha cara. Isso deve fazer uns 2 anos, e as gêmeas estavam atrás da gente, então tem uns 13, 14 anos. E aí começaram a dizer, não, porque daqui a pouco nós vamos fazer 15 anos, e aí uma delas disse, mas eu já vou fazer 19. E eu disse, daqui a pouco eu vou fazer 80. Para mim isso foi tão natural, um silêncio no carro, de repente uma das gurias lá atrás, povo, 80 é pesado, né? Para mim é sempre a mesma coisa. Porque não se sente essa passagem. Mas hoje os 80, 90 não são mais... Não sei, depende. São os 60 de antigamente, eu acho. Eu nunca me preocupei com coisa física, beleza, nunca fui linda, nem magra, nem atlética, nem nada. Para mim, a única coisa que eu acho ruim da idade, eu acho bom porque hoje tem muito mais liberdade, tem mais tempo, né? Tem mais liberdade para ler, para falar, para fazer. Muita coisa que hoje eu falo, com 30 anos talvez eu não falasse. Ou então eu fico pensando assim, deixa ela falar, ela já está velhinha, mas eu acho que a única coisa que me entristece é que quanto mais velho você fica, mais amigos você perde, né? Isso é bom. Então, me lembro que quando eu era menina, em Santa Cruz, a avó paterna morava numa casa lá da nossa. E todo dia ela ia lá em casa almoçar e ela pegava o jornal, nem me lembro que jornal era naquela época, década de 50, uma coisa assim. A primeira coisa que ela olhava era obituário. Eu disse, que coisa horrível, quer dizer, quando eu tiver a minha idade,
Tu também vai olhar para ver que amigos morrerem, não é que eu faça a mesma coisa? Bom, o que mais? Lia, então, essa forma de tu escrever, de tirar esses, digamos, demônios de dentro de ti, né? Isso foi até uma espécie de uma catarse que tu fosse fazendo ao longo do tempo, né? Não precisa nem Uma terapia. não. Acha que tem? Não precisa nem fazer psicanálise. Não. Eu fiz muitos anos de terapia com a Aida Zimmer, minha maravilhosa terapeuta, meu guru. Aí depois ela me deu alta, porque a gente já estava trocando receita praticamente. Mas a verdade é que sim, eu acho que sim. Essa história é o seguinte: eu era uma criança que tive uma vida muito legal, uma casa boa, com pais amorosos, alegres. Cara, meu pai era severo em coisa de escola e eu odiava a escola. Tinha horror de escola. Eu gostava de estudar, achava tudo muito chato, eu queria ficar em casa lendo. Aí eu olhava pela janela do colégio, assim, estava um dia lindo, ou chovendo. Você podia estar em casa lendo. Era besteira, não era boa. Eu não gostava de autoridade. E minha mãe era muito controladora no sentido positivo. Ela era uma mãe com uma menininha rebelde. Ela dizia assim, não, agora está na hora de tomar banho. Por que tem que tomar banho? Porque agora está na hora. Por que tem que dormir? Porque criança dorme às 8. Por que criança dorme às 8? Eu devia ser uma criança muito chata. Nesse sentido. Ou qualquer coisa. Pelo amor de Deus, eu já estou bem pronta. Vai perguntar as coisas para o teu pai. Então... mas fora essa coisa do controle, não fazia direito a minha cama, não arrumava meu armário. Mas as filhas das minhas primas arrumam um armário, uma até assim, as calcinhas, naquela época se usava combinação, amarrada com uma fita. De Deus me livre, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não quero fazer isso. Não aprendi a cozinhar, eu não era boa menina prendada. Mas eu acho que o que eu tinha no meio de uma vida boa, de uma família legal, etc., é que eu nasci com esse meu instrumento principal de trabalho, que é a minha imaginação, né? Até minha filha, que é médica, então ela disse, eu sou cientista, tu tem imaginação demais, mãe. Eu digo, mas a imaginação paga minhas contas, porque eu trabalho com ela. Trabalho muita imaginação, sempre. Isso é um jeito de nascer, né? Você nascer assim. Mas a imaginação não te atropela, porque tu sai escrevendo. A imaginação é o meu jeito de ver o mundo, né? Por exemplo, Tinha angustias de não escrever ou de parar. Não. Quando eu tenho uma coisa para escrever, eu escrevo. Quando eu não tenho nada para escrever, eu fico quieto. A única obrigação que eu tenho é um artigo semanal, que aliás amanhã vai sair, amanhã que é sábado, amanhã 0 hora. Agora isso eu não tenho nenhuma. Amanhã, né? Eu não tenho nenhuma obrigação, não me angustio, não sofro. Ao contrário, são períodos muito felizes da minha vida quando estou escrevendo, porque eu estou fazendo aquilo que eu mais gosto, inventando historinhas. Né? Mas, por exemplo, eu me lembro de uma noite de lareira muito grande no escritório do meu pai, depois os clientes dele saíam, a gente no inverno ficava lá. E tinha umas toras de lenha enormes que o jardineiro trazia, não sei se do jardim, mato, sei lá. E um dia, a gente não tinha televisão ainda, a gente ficava olhando a lareira, e lendo, meu irmãozinho brincando, sei lá. E de repente, de um buracão grande, de uma tora de lenha, começou a sair resina, aquele fervendo assim. Me deu um ataque, eu comecei a gritar que ali morava um anãozinho que estava morrendo assado. Então, até meus pais entenderem por que eu estava chorando, que diabo de anãozinho era aquele, porque eu achava que tudo era verdade, as fadas, os elfos. Eu tinha amigo imaginário, eu tinha uma família inteira. Eles eram pequenininhos assim, eu sentava eles no peitorinho da janela e conversava com eles. Quase toda criança tem amigo imaginário. Eu já tive logo uma família. E pequenininhos, porque provavelmente eu mandava neles, né? Eu era muito mandada. Então, eu acho que é o jeito de ser da pessoa. Né? Sobre as tuas traduções, a gente sempre pensa, bom, quem traduz, depois, quando vai escrever, vai pegar o jeito daquela. Tu traduziste Virginia Woolf e tantos outros. Não sei quanta coisa tu traduziste. Mas tu não tens. Nunca tiveste de cacuete de. Bom, agora eu fiquei influenciada pela escrever o jeito da pessoa, a maneira dele. Não, eu acho que é o contrário. Se a gente é um escritor e já tem o seu estilo, quando a gente está traduzindo, a gente se defende, é um compartimento completamente separado. Eu acho que até o jeito de me sentar depois que comecei a ter computador, ligar o computador, parece que é outro.
Se eu estou fazendo uma coisa minha, eu escuto para dentro. Se eu estou traduzindo um colega, meu escritor, em alemão ou inglês, eu sou um ouvido aberto para ele. Como é que aquele sujeito, seja Virginia Woolf, seja Hermann Hesse, seja quem for, gostaria que eu botasse em português esse texto dele para o leitor brasileiro? Então, é uma função completamente diferente. Né? Porque senão eu nunca teria um estilo meu. Aí, um ano traduzo, eu escrevo. Não funciona assim. Não funciona comigo não funciona. E tu começaste escrevendo poesia, né, Lia? Quase todo mundo começa poesia. Quase todo mundo começa escrevendo poesia, né? Eu escrevi poesias, e aí teve eu era solteira ainda, estava na PUC, aí houve um concurso estadual do Instituto Estadual do Livro, e eu mandei uns poemas e tirei o primeiro prêmio, e depois de 1 ano ou 2, o livro foi editado, e eu estava sempre sem dinheiro. Saiu um livro muito pobrezinho, assim, Canções de Limiar, mas era o meu primeiro livro. Aí eu comecei a traduzir para a Globo, depois para outras editoras, comecei a ter uma coluna no Correio do Povo, que então era um baita jornal. E depois, mais tarde, publiquei mais um livro de poesia, mas eu não me considerava escritora. Eu achava que escritora era um troço tão importante que nunca, por exemplo, quando eu me registrava na tela, eu botava professora, tradutora. Só quando saiu As Parceiras, esse aqui em 1980, hoje está com capa bem diferente, eu estava com 40 anos, né? E aí eu tive muita sorte também. Na profissão, principalmente profissão ligada à arte, você tem que ter, primeiro tem que ter o dom. Se você não gosta de escrever, não gosta de quem, não vai ser escritor, né? Você aprende. Vai ser outra coisa. Você aprende a escrever, não é? Eu acho que sim, né? Eu aprendi a escrever lendo, mas o pessoal faz, né? Oficinas, Tudo isso me ensina os macetes e ajuda, mas na verdade você tem que nascer com esse dom, para ler, para ser pintor, para ser qualquer coisa, arquiteto, médico, cozinheira, né? Chefe. Mas agora eu tenho As parceiras que tu falava, Tá, então eu tinha muita vontade de um dia fazer ficção. A Lígia Fagundes Telles, que era muito minha amiga, essa grande escritora, me dizia, faça ficção, Lia, você escreve, você tal. Aí, um dia eu resolvi que eu ia escrever uns contos. No começo dos 40 anos, escrevi uns contos e mandei para o meu editor, Pedro Paulo de Sena Madureira, que foi meu guru muitos anos, na editora Nova Fronteira, para quem eu traduzi muitos livros, morreu. E ele me telefonou, e tinha um jeito muito engraçado assim. Ele disse, Lia Luft, seus contos são todos publicáveis. Eu já me apavorei, publicável. Ele disse, posso publicar, mas na verdade você é uma romancista. Isso foi a coisa mais importante na minha vida profissional. Você é uma romancista porque os teus contos são todos romances abortados. Senta e escreva romance. Eu pensei assim, não, porque eu sou muito lacônica, porque blá blá blá. Mas não publica, pelo amor de Deus, se são só publicados. Eu não quero que publique. Depois de 1 ano, mais ou menos, ou 2, eu escrevi As Parceiras. E aí veio o fator sorte. Não só ele publicou isso e tudo mais, como eu tive muita sorte, todas as críticas de revista, jornal, foram muito positivas. Talvez se no começo tivessem me arrasado, eu tivesse parado de escrever. Então, vendeu muito bem. De repente já foi primeira edição, segunda edição, não sei o quê. E aí, aos 40, 41 anos, eu digo, bom, mas eu nasci para fazer isso. Né? Levei muito tempo. Fui professora universitária, adorava os alunos, eu tinha horror dessa história de caderno de chamada, reunião de departamento, não estava. Então, depois de 10 anos, eu me demiti, pedi, olha, não quero mais. Aí eu fiquei muito nervosa, ainda não tinham saído meus livros, comecei a pensar, agora não tenho nem 13º, nem férias. Aí o diretor me ligava e dizia, teus alunos estão te querendo de volta. Aí eu voltei, aí depois de meio ano, filho, agora eu vou me demitir de novo. Falou, se eu pedir para voltar, não me aceita. Então é a minha profissão, não é a minha vocação. Lia, aqui no Perdas e Ganhos, que é um livro que tu me disseste que vendeu mais de 1 milhão de exemplares, né? 1 milhão de exemplares no livro vendido no Brasil, é uma coisa incrível. E puxando um pouquinho esse fio das tuas primeiras histórias, eu li uma coisa aqui que é muito interessante, que eu queria que tu comentasse. Aqui tu dizes assim, toda a minha obra é elíptica ou circular.
Tramas e personagens espiam aqui e ali com nova máscara. Fazem isso porque não se esgotaram em mim. Ainda as vou narrando. Provavelmente assim continuarei até a última linha do derradeiro livro. Tu ainda pensas assim? Eu, na verdade, quase nunca penso sobre meu jeito de escrever. Né? Pessoas dizem, se os personagens são planos ou redondos, eu não sei nada dessas coisas. O que eu aprendi em mestrado de literatura, teoria literária, deixei tudo de lado quando comecei a escrever. Eu escrevo por instinto. Se eu começo a pensar, não, agora esse personagem vai ser assim, sabe? Não, eu quero saber se ela vai ser boa ou má, sofrida, louca, ou rapaz, assim ou assado. Esse negócio de elipse é muito engraçado. Uma vez eu estava conversando com alunos do pós-graduação da URGS há muitos anos, e um rapaz, às vezes essas pessoas dizem coisas tão legais que a gente aprende sobre si mesmo. O rapaz me disse, dona Lia, a senhora já notou que a senhora escreve por elipse? Como é que é escrever por elipse? A senhora pega uma história e vai contar, vai adiante. Daqui a pouco a senhora volta e pega como se tivesse ficado um fio ali, daquele personagem em volta. E eu disse, sabe que ele tem razão? E é verdade. Por que? Não sei, mas eu também falo assim. Hoje eu estou sendo um pouco dirigida por eles, mas normalmente eu falo, depois eu volto, pego o assunto de novo. É o jeito que cada um tem, né? Cada um... Se vocês entrevistarem 10 escritores diferentes, os 10 vão ter jeitos diferentes de escrever, de pensar. Por exemplo, o Érico, meu compadre, amado, querido, era assim. Ele planejava os seus romances, inclusive ele desenhava, né, a carinha dos personagens, e ele calculava se essa cidade, ou essa vila, ou povoado, tem tantas quadras assim, assado, que o sujeito vir por aqui, por ali, para se trocarem tiros, por exemplo. Ele estudava, que era uma coisa muito bacana e quase ninguém sabe, inclusive a geologia desses lugares sobre os quais ele escrevia o interior do Rio Grande do Sul. Ele era um cara muito... planejava tudo, é uma coisa maravilhosa. Eu já sou do tipo esculhambado. Como nos meus livros não tem coisas exatas, não tem pouca paisagem, é tudo interior. A geografia dos meus livros é interior. A geografia das emoções e sofrimentos, alegria dos meus personagens. Né? Então, eu praticamente não planejo nada. Por exemplo, meu segundo romance, A Asa Esquerda do Anjo, eu escrevi primeiro um dia, estava começando a pensar, assim, que eu fico de bobagem. Eu escrevi um troço, dois parágrafos compridos, e eu sabia que era o fim do livro. Eu não sabia nem como ia ser o começo. Por quê? Porque tudo está aqui dentro, vem a minha intuição, vai atrás. E aí, depois eu comecei a escrever no começo. E outros livros que o fim passou para o meio passou para o fim. Eu vou montando aquilo assim. Não tenho normalmente um projeto, eu tenho um personagem. Em geral, é uma pessoa sofrida, neurótica, e depois eu vou inventando por que ela ficou assim. Quase sempre é uma família, porque eu acho que a família é o chão. Nossa, o chão é a família. Só quero terminar agora, contar essa historinha de personagem. Terceiro romance, eu minha família. Eu pensei, meus romances, as pessoas tão neuróticas, tão tristes. Às vezes me dizem, por que tu escreve umas coisas tão tristes? Porque eu não sei escrever diferente. Eu pensei assim, eu vou pegar uma personagem que vai ser uma pacata dona de casa. Sabe aquela mulher que vai na feira com a sacola de frutas, que em casa, verdura, cozinha, lava e passa, cria os filhos, cuida do marido e é feliz sendo assim. E eu ia chamá-la de Alice. Comecei a escrever 2 ou 3 vezes e saiu uma coisa tão sem graça para mim, eu fiquei tão pouco interessada pelo livro. E um dia eu me lembro que estava sentada no meu escritório, na minha casa, de repente eu comecei a pensar, e se essa pacata dona de casa fosse uma falsa pacata dona de casa e tivesse dentro dela um universo diabólico? Bom, aí me apaixonei. E aí saiu o livro. Então, para mostrar para vocês que é muito pouco planejado, são os que vêm lá de dentro. Assim. E quando tu está escrevendo um livro, por exemplo, Problema de Família, tu fica vivenciando essa história todo o tempo, digamos assim, tu está almoçando, tu está... Família, tinha os filhos pequenos, adolescentes, marido, não ficava assim. Eu não sou aquele tipo de dizer assim, vamos falar baixo, a mamãe está escrevendo. Deus me livre. Filhos entravam, saíam do meu escritório, eu conversava, eu entendia. E sim, de vez em quando tinha língua de
A mãe está aqui trabalhando para ajudar o pai a sustentar vocês. O primeiro que entrar aqui vai levar pau. Claro que era brincadeira, né? Mas muito raro. Então eu me acostumei assim a ler ou a escrever com barulho, com pessoas, etc. Mas, para mim, aqui dentro, realmente os personagens ficam sendo verdadeiras. Tu sofres junto? Não, eu mais me divirto com o sofrimento delas. Não. Claro. Do meu lado sádico. E é muito engraçado porque A gente acha que tem que sofrer. Não. A Lívia deve estar sofrendo tanto para escrever esse livro. Eu sofro quando estou sem nada para escrever. Não, é engraçado porque o romance é ficção, né? Ficção, o romance eu conto é ficção. Ficção é invenção. Estou vendo historinhas, não retrato ali ninguém que eu conheci, não ia ser tão cruel, né? Mas ficção tem a mesma raiz latina do verbo fingir. Então, na verdade, eu estou fingindo, estou inventando aquilo. Mas, como para mim parece muito verdadeiras aquelas personagens, eu digo sempre que os meus romances são a verdade da minha mentira. É mentirinha, mas para mim fica muito verdadeira. Parece que eu conheço aquelas pessoas. E quando termino um livro, eu fico com saudade delas. É uma coisa bem engraçada. Assim. É isso que eu queria saber. Quando é que o livro sai de dentro de ti, por exemplo? Mandou o ponto final, mandou para a editora, ele está na gráfica, tu diz assim, poxa, mas aquilo poderia ter sido feito de outra forma. Existe isso? Sente assim? Não, existe muito, mas por isso a gente recebe as primeiras provas da editora para revisar alguma coisa e ainda posso corrigir. Os coitados dos revisores sabem que eu mexo muito. Né? Até que no fim dizem, ali, agora vai para as máquinas, pelo amor de Deus, não mexa mais. Mas depois que o livro sai, o objeto, ele é um objeto. Aí ele pertence à editora e ao leitor. Aí não nem releio, eu releio uma vez para corrigir algum eventual erro, coisa para uma segunda edição. Mas aí ele fica mais distante, né? Eu levo um tempo, aí em geral já tem outro. Eu escrevi muitos livros, um em cima do outro. Agora estou escrevendo um pouco. E este teu livro, que vai ser lançado agora, daqui a pouco, mês que vem, ou outubro? Não, a editora está planejando outubro, fim de outubro. É um livro um pouco na linha do Rio do Meio, do Perdas e Ganhos. Não é bem um livro de crônicas também, tem algumas crônicas. São textos avulsos, textos esparsos, assim. Né? Um pouco de memórias, um pouco de lembranças, ou ideias que eu tenho. É nessa linha, assim, do Rio do Meio, do Perdas e Ganhos e tal. E é um livro dedicado ao meu filho, que faleceu no outro ano. E conto muitas histórias também. Tem um capítulo inteiro que eu chamo, né? Pequena Clareira no Meio da Confusão, eu acho que eu chamei. Em que eu conto histórias das crianças. Né? História, por exemplo, de um netinho meu, que um dia estava dormindo. Eu acho até que botei numa crônica. Outro dia não me lembro. Ele estava começando a dormir no colo do pai, meu filho era muito moço, eu acho que o guri devia ter 3 anos, 4, e meu filho tinha 20, 21, 22. Ele estava meio dormindo no colo do pai, no sofá de casa, e o gurizinho abre os olhos e diz assim, papai, quando a gente dorme, a alma também fecha os olhos. São coisas tão lindas. Então tem um capítulo inteiro que é sobre essas coisas de criança, assim. Um outro filho meu pequenininho estava tomando banho, acho que até era numa bacia grande, uma piscininha no pátio. De repente ele olhou e disse, mãe, eu tenho um buraco na barriga. Ele nunca tinha notado que tinha um umbigo. Uma série de coisas engraçadinhas que eu botei no meio, para não ficar um livro pesado, para não ficar um livro triste, que não é. E depois da reunião de família, que foi adaptado para o teatro, tu também tivesse O Lado Fatal, que a Beatriz Segal, que foi uma grande amiga tua também, levou para o palco. Como que tu enxergasse, quer dizer, ouvisse aquela grande atriz que é a Beatriz falando, sim, amiga da Lia, falando daquela dor tão grande pela qual tu passaste? Eu me arrependi muito de ter escrito o livro, de ter publicado o livro e de ter permitido aquela vez aquela peça, que foi uma coisa muito pesada. Muito pesado, foi muito... O público adorava, né? Lotava o teatro, o Rio de São Paulo depois chorava. Aí, ainda por cima, o diretor morreu. O diretor, que era um homem moço, pegou um tumor no cerebelo e morreu. Aí disse, Beatriz, ó, deu. E aí não levei adiante, não levamos adiante.
mas foi uma coisa pesada que eu não... Era lindo, era um cenário maravilhoso, era uma baita atriz. Não foi uma coisa muito divertida, não, mas já passou. Revivesse aquela dor de outras formas ou não? Literatura é chato, porque aí todo mundo chorava, era um troço muito chato. Eu chorava. Todo mundo chorava na peça e foi 2, 3 meses, quando eu não quero mais. Não Me quero arrependi. Não quero mais. Entendeu? Tem um teatro que foi feito no Rio e passou aqui também uma equipe carioca, que é o Silêncio dos Amantes, que é meu livro de contos, que pegaram vários contos. O conto do anão, o outro que era um copo de lágrimas, que na verdade o menino tinha a mãe alcoólatra, que andava sempre com um copo, devia ser vodka ou gin, e ele achava que a mãe chorava muito, que aquele copo era de lágrimas da mãe dele. Aí também todo mundo chorava. Todo mundo chorava, então tá. E como é que foi a emoção de ouvir a Maria Bethânia dizendo alguns textos teus nos shows que ela fez? Pois é, a Bethânia também é muito minha amiga. Eu chamo ela de Baiana, ela me chama de minha prenda. E, inclusive, aí foi com o Rio do Meio, contigo, né, Tânia? Ela veio fazer um espetáculo e eu disse para a Tânia que eu ia para conhecer, não fui, ela ficou furiosa de não ter ido. E depois ela gravou uns trechos do Rio do Meio e me mandou um CD. E depois acabamos amigas, nos encontramos várias vezes, almocei na casa dela e tal. E o meu editor agora está com ideia de que ela já se ofereceu, quando for o lançamento do livro, pelo menos no Rio, ela lê uns trechos assim. Ela é uma... Agora com esse cabelo meio branco, ela está com a cara de bruxa, né? Eu disse, Maria, pelo amor de Deus, isso não vai estar bonita assim, parece luar em cima do cabelo, aí disfarcei um pouquinho. Essa é um gênio, é um gênio. Quem quer fazer uma pergunta para a Lia? Eu vou adorar. Vamos lá, vamos conversar nós todos. Essa é a parte mais bacana. E não vale depois me ligar ou escrever um WhatsApp e dizer, não, eu fiquei com vergonha lá. Não, por favor, uma boa. E as pessoas pensam, enquanto elas estão pensando, as pessoas pensam assim, a Lia vai me transformar num personagem. Não? Uma amiga por... eu acho que aquilo ali copiou de mim, não tem? Não, eu tive uma tia, que morreu há muitos anos, e deixou um bilhete, uma coisa assim. Ela já estava um pouco cabequinha, eu acho, dizendo que eu era proibida de ir no velório dela, porque num dos meus romances eu tinha revelado os segredos dela. E eu até hoje não sei o que foi. Melhor assim, né? Idiota, viu? Em todo caso, não vamos contar os nossos segredos para ele. Brincadeira. A coisa mais bacana seria se alguém fizesse uma pergunta, qualquer pergunta. Só não pode cantar quando eu peso, o resto de... Não. Quantos anos tem? Já falou. Vamos lá. Quem? Microfone A solto. Tita sempre gosta de... A Tita está lá, cadê? A Daí, onde é que está? Tita, vamos. Ela é psicóloga, Tita. Foi o Hélio que me disse isso. Você toda noite, uma vela dos teus personagens que enlouqueceram em teu lugar. Eu acho que é verdade. É verdade. Eu acho que sim. Eu acho que é uma espécie de uma coisa muito terapêutica, né? Eu era uma criança muito assustada. Eu fui por causa da muita imaginação, era bonitinho as fadas, os elfos, os anõezinhos, o jardim. Mas eu também tinha muito medo. Né? E uns medos muito loucos, assim. Eu acordava de noite na minha cama, quando era criança, tinha certeza que atrás das cortinas tinha uns crânios pelados, assim, com os olhos. Nunca fui olhar. E tinha dias que eu tinha ataque de choro, gritava, eu me lembro espaço, meu pai vinha correndo pelo corredor, o que houve, eu caía da cama, eu era uma criança extremamente... Eu acho que se naquela época houvesse psicologia, terapia para criança, eu teria sido um prato cheio, talvez eu tivesse sofrido menos. Eu tinha muito medo de tudo, e acho que muitos desses medos que eu tinha, eu ponho em coisas dos meus livros, né? Acho que sim. Diga.
boa e criança pensa. Eu nunca pensei em escrever para criança. Eu sempre contei muita história, mas minhas histórias eram sempre muito divertidas. O pai deles, professor Luftzin, que contava histórias, outro dia eles estavam se lembrando. Ele disse, hoje tu vai contar história para as crianças para dormir. Aí eles disse assim. E daí, ouviram um barulho, pá, tinha caído uma mão do teto. As crianças vão ficar todas loucas. Bom, não, eu contava histórias divertidas, mas para as minhas netas é que eu escrevi, na verdade, esses 3 livros, porque quando a minha filha morava naquele andar de cima da minha casa, engravidou de gêmeas e a Isabela tinha 3 anos e pouco. E às vezes ela descia e dormia comigo. Então eu contava histórias para ela dormir e comecei a inventar uma história muito louca, que eu era uma bruxa boa, disfarçada de avó, e que ela ia ser minha aprendiz de bruxinha. E comecei a inventar um monte de histórias loucas, me divertia, que nem sei, e comecei a botar no computador, e aí saiu Histórias da Bruxa Boa. Depois saímos da casa, mudamos para os apartamentos, casei com o Vicente, que está ali atrás, com a sua bela barba branca, e um dia uma das meninas, uma maiorzinha, já devia estar então com 7 aninhos, me disse, vovó, por que eu não tenho vovô? Eu disse, eu tenho vovô, só que o Celso tinha morrido muito antes delas nascerem. Eu quero uma história, eu estava no céu, estava com os anjinhos, não sei o que, fiquei pensando. Outra vez também, uma delas me disse esse negócio, de onde vem os nenês, eu pensei, por que eu não boto? Aí eu contei A Volta da Bruxa Boa, onde eu falo nesse tipo de coisas, assim. E depois que a vovó casou de novo, porque um dia uma amiguinha dela, da minha neta Isabela, então com 6, 7 anos, estava lá em casa, e o Vicente estava conversando comigo na frente de casa, e a menininha perguntou para ela, Isabela, quem é aquele cara de barba branca ali? E ela disse, é o namorado da vovó. E ela disse, tu tá louca, a vovó não namora? Então, esse tipo de coisa que eu tenho nesse livro, que também virou peça de teatro. Como é o nome do marido da Eva? Filho do Hadi, o Ronald Hadi. O Ronald Hadi fez peça com Histórias da Bruxa Boa e A Volta da Bruxa Boa, e inclusive os adultos se divertiram loucamente também. Os livros são lindos, diga. Eu tenho uma pergunta a respeito dos teus amigos imaginários. Tu tinhas desde a infância. As crianças têm amigos imaginários e tu tinhas uma família de amigos imaginários. Em que momento esses amigos imaginários, essa família de amigos imaginários, entraram nas tuas obras? E essa é uma pergunta. E eu tenho mais uma pergunta, que é também, tu falaste assim, que tu só não eras tão feliz quando tu não estavas escrevendo. Né? Que tu era uma pessoa feliz, né? Que quando tu não estavas escrevendo, tu não era tão Não feliz. tem aquele entusiasmo, aquela coisa. Né? E aí, por que tu não estás escrevendo? São 2 perguntas. Uma pergunta é da tua família imaginária, e a outra pergunta é por que não estás escrevendo e por isso não estás tão feliz? Bom, a felicidade não é uma coisa tão simples, né? Mas vamos falar a primeira parte. Primeiro, eu às vezes fico pensando quando é que a minha família de amigos imaginários desapareceu e eu não sei, não me lembro. Devia ter um dia assim, cadê eles? Não sei. Claro que tu vai amadurecendo, acho que todas as crianças passam, se são saudáveis, razoavelmente, na fase do amigo imaginário. Eu acho que, de certa forma, não mais aquela familhinha, que devia ser uma família inocente, eu não me lembro mais, mas sim, eu acho que os meus personagens passaram a ser meus amigos imaginários. Isso tu tens toda a razão. E tem mais ainda. Hoje eu acho que eu escrevo, eu sempre escrevi, eu escrevo para mim, mas também escrevo um pouco para o leitor. De certa forma, o leitor também ficou sendo meu amigo imaginário. Eu falo com vocês, como as pessoas pensam, será que vão gostar, o que vão achar, um pouco assim, para lá e para cá. Não demais, porque senão eu escreveria para as pessoas gostarem, mas acho que não é que eu fique mais feliz, é que quando qualquer pessoa, por exemplo, se tu é uma chefe de cozinha, se tu é uma cozinheira de casa, tu faz um prato bom, tu fica entusiasmado. Bom, então, da mesma forma, o músico ou qualquer coisa, enquanto eu estou escrevendo, eu fico feliz nesse sentido, uma coisa meio de exaltação, de entusiasmo. Eu quero levantar para poder escrever isso. Às vezes eu acordo de madrugada, vou para o computador, escrevo, volto para a cama, durmo de novo. Eu fico no encantamento daquilo que eu estou fazendo. Não posso escrever sempre, porque também não dá, né? É muito livro. E agora eu fiquei bastante, depois de ter perdido esse filho, eu fiquei muitos meses fora de tudo.
E aí escrevi esse livro que está saindo, que se chama As Coisas Humanas, que deve sair em outubro, que é um livro pequeno, de pensamentos, reflexões, coisas assim. E não dá para estar sempre escrevendo, né? Mas eu gosto muito de escrever, é uma coisa que eu... E outra coisa interessante, minha mãe teve Alzheimer muitos anos, e já faleceu há muitos anos, então ela botou fora e queimou muitas coisas, nossos cadernos de criança, livros, coisas assim. Ela morava em Santa Cruz e eu aqui. Mas ela tinha me contado que livros meus de criança, que eram em alemão, às vezes na margem eu escrevia porque eu traduzia. Quer dizer, com 7, 8 anos, eu já gostava de traduzir. E foi ser a minha grande profissão, na verdade, foi tradutora. E eu queria saber um pouco, voltando um pouquinho na tua história, a gente não poderia deixar de falar do Celso Pedro Lubitsch, que foi teu marido. Como foi... Um deles, né? O primeiro. O pai dos teus filhos. Como foi a aluna se casar com o professor e um homem daquela cultura toda? Qual é o impacto que isso teve para ti? Era meu marido. Era teu marido. As minhas colegas da faculdade diziam, tu não tem medo dele? Eu digo, não, porque eu vou ter medo dele, é meu marido. Não, ele foi meu professor, ele era muito mais velho que era meu mestre, mas a nossa relação era essa, ele era uma pessoa muito tranquila, bem-humorado, não tinha, me casei com uma entidade. Não. Deus me livre, né? Ainda bem, né? Depois ele faleceu, depois eu me casei com a Pellegrino que faleceu. E aí, um dia, meus filhos me diziam, mamãe, você está tão sozinha, tu não vai a lugar nenhum, por que tu não pensa em casar de novo? Tipo, Deus me livre. Fiquei viúva 2 vezes, nem até que um dia eu encontro o meu barbudo de rabo de cavalo no clube inglês, faz 16 anos, e pronto, não nos separamos nunca mais. E agora, por favor, eu pensei, ele é um pouco mais moço que eu já fiquei mais esperta. Ela não é bobinha, não. Diga. Depois que tu finaliza o livro, põe ele em esquecimento ou os personagens continuam na tua cabeça? Continuam bastante pensando assim, eu deveria ter acrescentado isso no personagem tal. Isso eu procuro não fazer, porque o problema é que um livro é, como Freud dizia, que a análise é terminado e interminável. Então, um livro, na verdade, como qualquer obra de arte, é interminável. Eu posso escrever mais. Escrever um livro de 500 páginas em vez de um livro de 120, 130, né? Mas aí tu esquece o personagem. Não, eu fico me lembrando muito do livro, até que, como eu te disse, quando ele está impresso, aí eu leio o livro impresso, bom, aí eu, tranquilo, agora eu não faço mais nada, não posso. Agora, lógico, eu não releio normalmente, eu releio a primeira vez para ver, anotar para a futura edição. Algum personagem não continua? Continua. Vai no outro livro? Sim, alguns meio que continuam disfarçados de outro jeito. Dizem que todo autor tem uma mesma história, que conta de diversas, 10, 20, 30. Tem aquele tema que cada escritor também é família, né? Mas eu normalmente não releio. Outro dia eu tive que reler O Tigre na Sombra, que é um livro, eu acho que de poucos anos atrás, porque os meninos do 2º ano do ensino médio de Farroupilha estavam lendo, e 2 das minhas netas estavam lendo, elas achavam aquilo maravilhoso. E aí um dia a professora pediu para eu ir para a escola para conversar com os alunos sobre o livro. E eu tive que reler. É muito engraçado. Eu pensei assim, esse negócio aqui até que acertei, está bem bom. E aquele outro, besteira que eu fui fazer aqui, né? Mas é natural, isso é natural, né? É muito livre, a gente se desprende aos poucos. Tem uns personagens, por exemplo, um livro chamado Exílio, que eu escrevi quando estava no Rio. Não se chama Exílio porque eu morava no Rio e me sentia no exílio, é outra história. Tinha um anãozinho, que ele é meio terno, comovente e sinistro, que é bem tipo personagem meu, assim. Quando o livro terminou, eu tinha uma saudade daquele anãozinho, de escrever, de pegar ele no colo, de fazer qualquer coisa. Tinha outra criança também, que era... O anãozinho não era criança. Tinha uma criança, um menino, de um livro meu chamado O Ponto Cego. É um menininho que não quer crescer. O mundo adulto assusta ele muito, pai, uma avó meio louca, umas coisas assim.
E aí o tempo lhe passa uma rasteira, né? E ele para. Mas é só vendo. Esse menininho também, que aliás não tem nome, se chama menino, pai, a mãe. Me tocou muito meu coração, assim, foi uma coisa muito sentida escrever aquela criança, né? Eles ficam comigo muito tempo, mas não O é personagem continua contigo, então. Como é? O personagem Continua, né? Eu não acho que os personagens sejam meus filhos, nem que os livros sejam meus filhos, mas são produtos meus, estão ali, né? Obrigada, por favor. É um prazer sempre te ouvir. Secreta Mirada, para mim, é muito significativo. Né? Já está até autografadinho. Muita gente gosta de ser livre, engraçado. Muito. E eu queria te fazer duas perguntas. Muito romântico. A primeira é a circunstância e um pouco do que tu te lembras assim, do período em que escreveste Secreta Mirada. E um poeta que seja muito significativo para ti. Quem é o poeta da tua vida? Eu acho que o grande poeta da minha vida é um poeta que eu, na verdade, só leio em alemão. Eu tenho um livro de obras completas que meu pai me deu quando eu era adolescente, que é Rainer Maria Rilke. O Rilke tem uma coisa que me tocou profundamente, que é o belo sinistro. Porque os poemas dele são de uma beleza, uma coisa impressionante, sempre tem um traço meio sombrio. Eu tenho muita afinidade, não estou comparando minha poesia com a dele, mas é uma afinidade, sabe aquela almas famílias de almas. E no Brasil tem muitíssimos poemas do Drummond, do Mário Quintana, alguns poemas lindos do Vinícius, não tem assim uma coisa predileta, mas que eu quando preciso, quando eu estou meio chateada, meio seca, assim, eu abro qualquer poema de Rilke e é uma maravilha. Né? Não me cansa nunca. Rainer Maria Rilke. Boa noite. Oi. Eu tenho uma pergunta. Quem é? Tá. Para ali a mulher. A mãe que namora, a avó que namorava, a mãe que trabalhava, a mulher que teve mais de um casamento, uma carreira reconhecida, fama, independência. Eu queria saber se, por ser uma mulher à frente do teu tempo, tu pagaste algum tributo por isso, ou se o fato de ser uma escritora aliviou as coisas. Eu não sei, filhinha, talvez se eu tivesse me casado com um marido meio bronco, né, que não gostasse, porque houve uma época, inclusive, quando saíram os livros mais assim, eu estava muito na televisão, eu estava menos recolhido do que hoje, a gente não podia ir num restaurante sem ter gente que quisesse vir tirar uma foto, conversar, queria um autógrafo, uma coisa assim. E se fosse um cara mesinho, ia ser uma vida no ferro. Eu nunca casei com um cara desse tipo. Sempre casei com uns muito realizados no seu terreno, na sua profissão. É o contrário, eu acho que sempre me empurraram para frente, para cima. Nunca tive eu não tive esse tipo de... não paguei esse tipo de preço, né? Eu acho. Um pouco essa coisa realmente de, por exemplo, tu chega num grupo de mulheres e de repente alguém faz um comentário horrível, quer dizer, agora temos que cuidar do nosso português. Isso dá uma solidão na gente, que é uma coisa horrível, né? Então, eu na verdade, estou bastante recolhida. Agora... Não, eu devo te dizer que não senti isso talvez pelas circunstâncias da minha vida, né? Agora, me lembro que quando a minha filha entrou na faculdade de medicina, ela era muito brava. Um dia ela chegou e disse, mãe, tu não acredita, né? A janela da minha casa, a casa tinha uma janela grande que dava para a rua, lá em cima, no Estácio de Sá, ali na Chácara das Pernas, eu descobri que tem colegas meus que a mãe vem passar de carro com eles bem devagar aqui na frente para ver se te enxergam dentro de casa. O que eu fiz? A gente não tinha dinheiro para fazer um muro, uma cerca, botei uma tela de galinheiro com e fechou. Pequenos detalhes assim que... Mas tem coisas tão legais, né? Outro dia eu fui comprar peixe no supermercado e o rapaz, já faz mais tempo, o rapaz da peixaria, depois ele com a mão deu um papelzinho, a senhora podia dar um autógrafo, a minha mulher é sua fã. Esse é o prêmio Nobel melhor, esse é o melhor prêmio que tem pra gente, né? Agora, não tive assim de pagar preço, também porque nunca dei bola, né? Uma coisa que eu aprendi com meu pai, que era um sábio, numa cidade pequena, onde todo mundo quer saber tudo da vida dos outros, ele sempre dizia, na vida inteira minha filha vai ter 3 ou 4 pessoas
cuja opinião realmente vai pesar para ti, vai valer para ti. Assim, teus pais, um dia teu marido, teus filhos, não sei. Eu era adolescente. O resto não tem a menor importância, desde que tu estejas fazendo coisas dentro da tua dignidade. Mantenha a tua dignidade. É uma conversa mais ou menos assim, isso me ajudou muito também. Não, porque a tia fulana disse que tu não vai casar, que vão pensar, o que vão pensar. Quando eu estava escrevendo as parceiras, eu me lembro que lá pelas tantas eu conversei com o meu então marido, o professor Luft, disse: eu acho que tem muita gente que vai achar que nosso casamento está mal, que eu sou infeliz, ou qualquer coisa assim. Lia, não dá bola, são as tuas personagens, a tua literatura. Então eu acho que eu senti muito apoio nesse sentido, né? Mas As pessoas sempre acham que o que tu escreve é a tua vida. Ah, Deus me livre, imagina se eu tivesse a vida dos meus personagens. Por favor, tu tinhas feito uma pergunta que eu não sei responder, ou que eu não quero responder, que é qual é a circunstância da minha vida em que eu escrevi Secreta Mirada. É uma época meio de dor de cotovelo, mas já faz muito tempo. Foi antes de conhecer o Vicente. E para ele eu escrevi um livro de poesias chamado Para Não Dizer Adeus. Aí Vicente, Diga, Beth. Assim, Lia, tu nos abraça que a tua infância foi muito feliz. Foi uma infância Em boa, Santa legal. Cruz, Foi, né? foi. E a que tu atribui esse lado sombrio da tua obra? Pois eu Apenas a tua imaginação? imaginação, medo. Eu era uma menina muito medrosa, acho que sim. Acho que os medos, porque eu não tive essas experiências. E também assim, por exemplo, como eu tinha muita fantasia, por exemplo, tinha um almoço de família. Eu era pequena, eu era a única menina, a única filha da casa. Tios, netos, avós, os tios e tias, meu nariz mal passava por cima chegava na tampa da mesa. Como eu era muito, não me criava no meio de adultos, eu tenho só um irmão bem menor, e eu estava sempre com as orelhas em pé, escutando, eu me lembro que às vezes eu olhava e pensava assim, que engraçado, que os adultos têm um outro mundo dentro deles. Digamos, aquela avó tinha horror da outra avó, aquela tia tinha pavor da cunhada, porque eu escutava as conversas. E na mesa todo mundo era tão educado, eu pensava que esses caras também mentem, tia. Agora eu estou fazendo um pouco de palhaçada, mas assim, eu sempre tive curiosidade. O meu irmão, por exemplo, disse: mas tu tá louca, nunca me interessei. Qual é a verdade das pessoas? O que aquela pessoa pensa mesmo? Que eles são de verdade? Eu acho que é o meu jeito de ser, né? Porque eu nunca tive experiências terríveis agora. Se contava muita história na minha casa, principalmente as empregadas contavam. Por exemplo, as asas esquerdas do anjo é todo em cima de uma história horrenda que a empregada contou para outra na casa da minha mãe, quando eu era bem pequena, que uma amiga delas tinha dentro dela um verme enorme, ela tinha sofrido solitária. Imagina o horror, eu não saía de perto delas, não ficava escutando. E que o marido dela descobriu, disseram para o marido que esse verme enorme gostava de leite. Então, de noite, ele botava ela deitada em cima do travesseiro um pires com leite, para ver se o bicho saía. Imagina isso para uma menina medrosíssima, com uma imaginação de louco, com 6, 7 anos, claro que de noite eu sentia o bicho estava subindo. Então, olha, 50 anos depois, quase 40 anos depois, eu escrevi A Asa Esquerda do Anjo, que é tudo em cima de uma loucura assim. Mas não é que eu vomitei um verme, nada. São essas coisas de escutar, né? Eu ia para o cemitério com a minha avó paterna, que era uma luterana muito devotada e devota, visitar a sepultura do meu irmãozinho. Minha mãe teve o nenê antes de eu nascer, que morreu. E era um anjinho bonitinho, eu levava uma flor e tal. E aí alguém dizia que aqui embaixo da sepultura estamos mortos, e alguém, para me assustar ou de sacanagem, senão, inclusive é assim, daí a pessoa começa, a barriga estoura. Se tu presta atenção, sempre tem alguma barriga estourando ali embaixo. Então, isso para mim era a morte na alma, né? As pessoas diziam de brincadeira, porque eu não sei que conversas bestas eram, mas para mim era uma coisa terrível, né? E daí, quando fui grande, eu me vinguei e comecei a escrever histórias assim. Peraí, essa menina aí. teu nome é Solange. Tá, Solange. Eu gosto do
disse que é ator e que fala que você quer fazer hora, né? Sim. Seus livros. Ainda, e foi a reflexão do que nós vivemos, assim, Sim. coloca lá no papel. É um desafio de misturar a escola escritora com o jornal, né? Eu peguei assim, é um desafio assim, a reflexão, e tu consegue fazer uma volta e amenizar a vida linda. Então, eu ler, né? Me dá uma calma. Que bom. Então, ao contrário dos romances que não dão calma nenhuma. Então, em geral, eu procuro dar uma saidinha assim, mais otimista. Outro dia alguém me disse que é muito otimista. Eu digo, não, né? Sou menos. Agora, é uma coisa muito importante para um romancista, um poeta, coisa assim, essa obrigação de fazer no máximo 3.000 caracteres, tem um tamanho para botar ali, né? E de uma maneira objetiva, né? De não ficar romanceando demais, etc. É um exercício muito Eu não enrola. Não, mas é um pouquinho. Não. Tu faz alguma coisa elíptica como o teu aluno pedir. Olha, eu tenho que me conter na causa. Outra pergunta, por favor. Eu tenho. Diga. Presente. Eu queria me perguntar, na verdade, uma curiosidade, quando saber como que a senhora lidou com os medos durante a sua carreira que apareceram para não lhe impedir de nada. Eu não entendi. Não está falando dos medos de fantasma, de bicho. Não. Medos na carreira. Que aparecem, de questionamentos mesmo, É. internos nossos, tá? Isso que eu falei há pouquinho, quer dizer, foi no primeiro livro, quando eu estava escrevendo As Parceiras, e eu vi que iam ser histórias de gente infeliz, casamentos infelizes, e tia louca, não me lembro mais, mas era isso aí. Aí um dia eu falei com o Celso, que era meu marido, tinha sido meu mestre, agora o pessoal vai achar que nós estamos separando, que tu é um tarado, que o meu pai era isso e aquilo, e ele me disse, é tua obra, tua literatura, não dá bola, ou tu nunca vais escrever nada. Agora, teve gente, por exemplo, o segundo romance, ou acho que é o Reunião de Família, que tinha um pai carrasco, né, Renatinho. Houve gente em Santa Cruz, eu já morava alguns anos aqui, dizendo, mas como ali teve um pai tão legal, o doutor Arthur era um pai maravilhoso, e era, foi meu Deus a vida inteira. Como é que ela pôde escrever uma coisa tão horrível do pai dela? Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Depois disso, escrevi vários outros pais, bons, ruins, cruéis, sofredores. Então, mas a gente tem que se defender disso, porque senão tu não faz nada. Né? Como é? Pode ser uma... Eu acho que é uma questão de uma segurança interior, uma segurança. Eu comecei a escrever, eu já tinha 40 anos, né? E essa história, a única pessoa que poderia dizer, não, realmente não voto, que vão achar que eu sou esse marido tarado, que o nosso filho é não sei o quê, seria então o meu então marido, né? E te apoiou Que me totalmente. apoiou, senão ele é um intelectual, senão isso é teu livro, tua obra, coisa assim, né? Da mesma forma, se eu falasse para o Vicente hoje, quer dizer, tá louca, escreve que você tem, porque senão você não faz uma carreira, né? Não faz nada nesse campo de literatura. É Não faz autocensura, nada. né? Não, agora vão achar. Deve ter muita gente que acha que eu sou louca, cruel, que meu marido sempre foi tarado, que meu pai era não sei o quê. Bom, paciência, problema deles não é meu. Eu acho que as pessoas têm um pouco de medo de ti, né? Sabia? Quando foi na época do nosso teatro, do Reunião de Família, uma vez houve uma noite, não sei se tivemos no Teatro São Pedro, em que a gente fez debate com estudantes depois da peça. Nós ficávamos no palco, eu acho. Isso. Tinha uma moça lá em cima, que eu não sei quem é, em cima, isso faz 200 anos, num camarote. De repente ela se levantou e disse, Dona Lia, eu acho que a senhora, com as coisas tão horríveis que a senhora escreve, a senhora devia ficar em casa calada e nunca escrever coisas tão horríveis, porque eu estou apavorada. Você lembra disso? Não me lembro bem o que eu disse. Se fosse assim, grupo menor, eu diria, mas aí eu devo ter dito, então minha filha, tu tem isso para casa, vai ler Luiz Fernando Veríssimo. Eu acho que eu fiz uma coisa. Fernando Sabino, Luiz Fernando Veríssimo. Sinto muito. Aí todo mundo bem protestou contra ela, mas realmente não são coisas agradáveis.
eu acho que um pouco eu escrevo também na esperança, ou imaginando, que eu estou sempre retratando uma antifamília, né? A família que eu não quero, que eu acho que ninguém devia ser, que ninguém devia ter. Mas, às vezes, a vida está louca, de onde é que ele inventa coisas tão horríveis? Eu digo assim, olha pela janela, olha para o lado. A vida é cruel às vezes. Ficção E tem realidade. a realidade às vezes é muito pior do que a mais louca ficção. Então, eu acho que eu tenho pelos meus personagens todos uma grande empatia, uma grande compaixão. Eles são todos meus irmãos, eu gosto deles, eles sofrem. E eu gostaria que as pessoas vissem. Uma outra coisa muito bonita aconteceu um dia também, falando com estudantes, um monte de gente, acho que sobre as parceiras, que também tem trechos bem tristes, muito ruins. E um dia tinha um casal jovenzinho na minha frente, foi aqui em Porto Alegre, em algum teatro, alguma coisa assim. E de repente o rapaz diz, Dona Lia, eu quero lhe agradecer, porque depois que nós lemos as parceiras, nós resolvemos encomendar um neném e a minha mulher está grávida. E uma das coisas mais queridas que a menina me disse, né? Como assim? Nós resolvemos apostar na vida. Eu estou perguntando do tempo, porque a Lia é tão maravilhosa. Há pouco eu estava olhando para a carinha do Ivan, e o Ivan estava assim, embevecido, olhando. Não. E eu também, assim, eu fico sem vontade de perguntar nada para a Lia, de interromper o pensamento dela. Nós dois ficamos assim, arrumadinhos. A gente fica embevecido, né? Ninguém é culpado, não gosto de gente. Outro dia, uma das minhas netinhas, foi muito engraçado, as gurias, elas eram um pouco menores. Nós temos uma casinha em Gramado, e no terreiro na frente do nosso tinha um casal que tinha comprado o terreno, e ontem ele ia lá, sentado no tronco de árvore, onde mais tarde fizeram uma casa. E ele era um senhor, era um médico já, grisalho, era uma mulher mais moça. E um dia os dois estavam sentados naquele tronco, que eu com as meninas ali na frente de casa, e os dois se beijaram na boca. E os dois, olha que amor, o vovô dando um beijo na... E uma delas olhou para mim assim, vovó, tu tem preconceito? Tem um preconceito contra mau caráter e burrice, só o resto não tem. Mais alguma pergunta para a gente ir encerrando, infelizmente? Eu gosto. É uma casa que tipo casa de bruxa. Eu, inclusive, falei aquela vez para o arquiteto, foi a primeira casa pronta, tu conhece? Eu disse para o arquiteto, olha, aqui é um condomínio novo, muito seleto, etc. Eu não tenho dinheiro para fazer uma mansão, muita gente faz casas incríveis, né? Eu quero que a minha casa, que vai ser a mais modesta, seja bem original. Era uma casinha de bruxa, assim, um telhadinho pontudo e tal. Ele fez exatamente, tu também conhece, né, Erika? Casinha de bruxa. E na frente eu botei uma placa, assim como tem nas casas de puta, né? Casa disso eu botei, Casa da Bruxa Boa. E aí, uma época, às vezes, os vizinhos nossos, depois nós temos mais vizinhos, as crianças vieram lá em casa um dia que queriam conhecer o Papai Noel que casou com a bruxa. Para encerrar aqui o nosso papo, eu te vejo muito, assim, até um pouco atuante, digamos assim, de certa maneira, um pouco discreta nas redes sociais. O que te move a estar ali plugada, a estar conectada? O que te espanta, às vezes, que tu enxerga ali? Não, eu primeiro estou em redes sociais, só tenho o Face, só para amigos, e tenho o WhatsApp também para amigos e para filha, para filho, para neta, amigos, coisa assim. Eu sou uma pessoa que gosto muito eu estou sempre me comunicando com alguém. Eu várias vezes por dia estou ligando com uma amiga que está doente, a outra quer vir almoçar em casa, isso tudo. Eu tenho uma vida muito quieta na minha casa, mas eu me comunico muito, eu tenho muitas amizades. Gosto pintas, né, Lia? Também, isso é óbvio. Maravilhosamente bem lindos, Margarida. Mas, na verdade, eu acho que esse negócio da internet é maravilhoso, porque tu vês. Eu tenho netos hoje que estudam, moram na Nova Zelândia. Esse meu filho falecido morou 3 anos na África. Eu falava mais com ele do que com a minha filha que mora do meu lado. Porque, então, eu acho assim que o mundo, as distâncias, foram meio anuladas. E eu brincava às vezes, eu estou aprendendo com vocês aí na África que o longe pode ser perto, né? Então, eu acho maravilhoso, me comunico muito.
porque eu gosto de me comunicar, mas só naquele grupo, assim. Depois eu não tenho Instagram, nem Twitter, eu entrei e saí, porque é muita gente, muita confusão, o que eu quero. Mas não era isso que tu queria saber. O que me espanta? Mas para isso não precisa entrar na internet, o mundo tem coisas espantosas. Só olhar. Só liga a televisão, vê as notícias daqui, vê as notícias dos Estados Unidos, do mundo. O mundo é muito espantoso, né? De coisas maravilhosas e coisas horrendas, né? Esse negócio dos imigrantes, por exemplo, agora, na entrada dos Estados Unidos, imigrantes em barcos que ficam morrendo, apodrecendo em cima do barco e nenhum país quer receber. O mundo está muito torto, né? Ou o mundo está muito torto, ou sempre foi muito louco e torto e cruel. E agora a gente fica sabendo. Está dentro da minha casa, né? Pela televisão e pela coisa. Porque se tu vai atrás no Renascimento, Idade Média, tempo das chuvadas, é muito mais cruel. O cara com espada cortava a cabeça, cortava o braço, perna, estripava a mulher. Só que não saía na internet. Nós cruzávamos levava anos para chegar a notícia. Mas mesmo assim eu acho que tem muito mais coisa boa do que coisa ruim, né? Também acho. Para encerrar, o que tu diria, infelizmente, dá vontade de ficar conversando com ela a vida toda, né? Meu marido quer pegar o fim de um jogo lá. Ei, Vicente, quer pegar o fim do jogo? Diga, então, eu quero que tu digas agora o que a gente não te perguntou, que não tivemos tempo de te perguntar praticamente nada. É maravilhosa. Por sorte, não fizeram perguntas indiscretas. Imagina, a gente sabe tudo de ti. Mulher pública, né? Não precisa perguntar. O que eu queria falar? Não, eu acho que eu falo demais, né? Eu não deixo vocês fazer muita pergunta. Às vezes, quando vem gente me entrevistar, jornalista, coisa assim, de repente. É um golpe. Eu estou falando, de repente. Ah, a senhora já respondeu 3 perguntas. Mas isso é bom mesmo, a gente vai adiantando os assuntos que a gente queria saber. Não, eu acho que eu gosto de gente. Gosto de conversar, né? Gosto de conversar. cachorrinho. Gosto de pessoas, minhas cachorrinhas. A Penélope e a Melanie são minhas babies, são Spitz alemão, que é uma bem pequenininha que não vai crescer, a outra médiazinha. E agora as duas sobem no meu colo. Uma sobra tem ciúme, então às vezes eu estou com as duas no colo, que são minhas babies, meus bebês. Eu sou cachorreira, gosto de gente, gosto de criança, gosto de tudo, de modo geral. Gosto. Eu gosto da vida. Senão eu não estava nem aqui, mas eu gosto da vida. Eu acho que o ser humano o ser humano é uma coisa muito estranha, um bicho esquisito, né? Eu, uma época, dizia para minha terapeuta, a doutora Aida Zimmermann, que eu acho que o ser humano é um bicho que não deu certo, porque quase 90% das pessoas que eu conheço tinham que fazer terapia, né? Começando por mim. Mas eu acho sim, eu acho que a vida vale a pena, eu acho que as pessoas são uma mistura de horrível e maravilhoso, né? E que a gente tinha que aprender a viver um pouco melhor, porque a gente vive num universo, num mundo muito veloz, muito intenso e múltiplo. Então, você abre a televisão, você entra na internet, são milhares de coisas que te atraem. E nós vivemos também no mundo da receita, né? Que isso eu digo, tem receita para transar, tem receita para ser feliz, para ser elegante, né? Para enlouquecer o marido, para conseguir a mulher mais gostosa, para ter sucesso, para ser rico, para isso. E se a gente não tem uma certa vida interior, uma certa bagagem, tem os seus valores pessoais, a gente fica louco. As pessoas ficam muito angustiadas. Tem cursinho para aprender a aumentar a criança. Não pode ser até que seja necessário, mas vem cá. Né? Qualquer índia selvagem sabe que pega a criança, bota no peito, a criança deveria mamar, mas nós temos tantas receitas, tanta aflição, tanta angústia, que no fim a gente... eu sei de, por exemplo, mães que levam a criança na emergência do hospital para a enfermeira cortar as unhas. Então, nós vivemos muito angustiados, porque nós vivemos com muito medo, muita receita. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Eu tenho algum artigo em algum lugar que eu escrevi, depois eu passei para um livro, eu digo, vamos nos libertar do ter de. A gente só tinha que ser decente, gentil, amoroso. Tá? Be kind. Eu conto a história, já vou parar. Conto a história de uma vez, eu estava muito triste, muito chateada, apareceu uma camiseta na internet. Tinha
um elefantinho com as flores na tromba, ele todo gorduchinho, com o olhinho azul, assim, e na camiseta dele estava escrito assim, em inglês: se você não tem nada para fazer, be kind, seja bondoso, seja gentil. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes para a gente, né? Obrigada por serem tão gentis comigo. Não deixou a gente perguntar nada. Eu queria convidar vocês. O Instituto Lini tem uma programação fantástica que está na internet. Vocês podem entrar na internet, Instituto Lini, e apreciar e ver, escolher a programação. Dia 2 de agosto, virá ter conosco Tobias Carvalho, um jovem escritor, tem 20 e poucos anos, e ele ganhou um prêmio de literatura brasileira, e ele veio nos falar sobre... tem o título, a palestra dele, que agora eu me esqueci, mas enfim, não tem importância. Depois, vê que ele é excelente, um guri ótimo também. É um Super. jovem escritor, né, que está começando a escrever, lançou seu primeiro livro, As Coisas, e ele vem falar sobre alguns temas bem polêmicos, que são as relações homoafetivas, homoeróticas, e muito também da instantaneidade das coisas. Então ele vai nos falar sobre as experiências dele e que ele colocou nesse livro, que eu acho que vai ser bem interessante. Então, da Dona Lília, a gente vai partir para um outro universo. Depois vem a Ana Paula Terra Machado, que ela vai falar dor no corpo, dor na alma. Ela que é uma psiquiatra. Depois vem o Mauro Taxitramas, o Mauro não está aí? Ele estava aqui, eu vi Ele a estava carinha aí, dele sim. aqui. Ele disse Estava que ele aqui. estava aqui. O Mauro tem histórias absolutamente fantásticas. E depois vem a Tânia Bian, nossa Nossa professora, professora de História da Arte. o protagonismo da arte no mundo atual. Então, são palestras muito interessantes. Eu não vou dizer agora as datas, porque vocês podem esquecer, mas acompanhem, nós divulgamos. O Ivan e eu fazemos chamadas múltiplas. Exatamente. E eu queria mais uma vez agradecer a presença do Tony. Dona Lídia, foi uma honra tê-la Nos aqui, a receber dona da aqui. casa. Honra minha. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Boa Muito noite, obrigada. muito obrigado. Até a próxima.